Meus prezados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nesta manhã mais uma vez para podermos dar início à nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar com você nesta manhã. Hoje é dia dos pais, todo mundo feliz, acordando, abraçando, beijando, tomando café junto, felicitando aos papais. Nós, que merecemos o seu abraço, o seu carinho. Eu quero agradecer de antemão a todos os irmãos, a todas as pessoas que entraram lá em resposta à nossa live desta manhã, na nossa rede social, através do WhatsApp, através do Facebook, e estão nos felicitando. Eu agradeço mesmo de coração. Tentamos ser um pai bom, tentamos ser um pai obediente, tentamos, de acordo com a palavra de Deus, ajudar nossa esposa, a nossa família, nossos filhos serem conduzidos de uma maneira correta, de uma maneira séria, sempre pautados na palavra de Deus. E eu quero aqui nesta manhã fazer uma oração antes de iniciarmos aqui o estudo da palavra de Deus. Vamos passar uma lição importantíssima. Hoje é o início de uma história daí de 2 ou 3 lições para frente, mas Deus estará nos abençoando, te abençoando, falando contigo através da sua palavra. Vamos orar? Senhor meu Deus, quero agradecer-lhe pela oportunidade de estar na tua presença. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, que o Senhor possa direcionar as nossas vidas nesta manhã. Nos cobre com teu sangue. Deus, toma cada pai, Senhor, cada chefe de família, que neste dia todos comemorem o Dia dos Pais. Que o Senhor possa dar força, dar sabedoria, dar ânimo, dar paciência aos papais para conduzir como um grande chefe de família as suas casas, os teus filhos, em nome de Jesus. Pai, continua nos dando fé, que possamos, pautados na palavra de Deus, estar junto da nossa família, fazendo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui louvar a Deus. Primeiramente eu quero prestar uma homenagem, através dessa música. Eu sei que de repente você não vai ouvir agora, você que é papai, mas depois alguém vai te passar, vai ficar aí gravado no Facebook. Eu quero prestar uma homenagem inicialmente, antes de entrarmos aqui na leitura da Bíblia, na leitura da nossa revista da Escola Dominical. Nós queremos cantar um hino. Eu quero transformar uma música do Osés de Paula, que ele fez para as mamães, mas eu quero cantá-las para o papai ou para os papais, todos os papais, particularmente para os pais da nossa membresia, do nosso ministério, os obreiros, aqueles que não são obreiros, lá do nosso Ministério Castelo, e estender a todos os irmãos, todos os pais de Castelo, todos os pais meus amigos que não são de Castelo, todos os pais de outros ministérios, de perto, de longe, que são pastores, que não são, enfim, receba a nossa homenagem nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar aqui minha irmã Vanessa, que Deus possa te abençoar a tua vida. Também eu já vi aí entrando a nossa irmã nora da nossa irmã Débora, esposa do Léo, que dê um abraço no Leonardo, dá parabéns a ele pelo Dia dos Pais nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Fico feliz de estar aqui com os irmãos para podermos participarmos
desse banquete abençoado que é a palavra de Deus. Adore a Deus comigo nessa manhã. Quantas vezes eu te vi chorando, de alma aberta ao Senhor, buscando para que eu, seu filho amado, vivesse imune deste mundo de pecado. Quantas vezes eu te vi sozinho, orando pelo lar, qual és o papai, meu pai, como eu te amo, e agradecido venho dizer: serei teu filho tão querido e obediente enquanto aqui viver. Meu pai, como eu te amo, aleluia, por teus conselhos paternais, por teus cabelos já tão brancos, papai querido, eu te amo muito mais. Papai, quantas vezes eu te vi chorando, de alma aberta ao Senhor buscando, para que eu, seu filho amado, vivesse imune desse mundo de pecado. E quantas vezes, meu querido Pai, eu te vi sozinho, orando pelo lar do qual és o meu Pai. Papai, como eu te amo, e agradecido venho dizer: serei teu filho tão querido e obediente enquanto aqui viver. Meu pai, como eu te amo, por teus conselhos paternais, por teus cabelos já tão brancos, papai querido, eu te amo muito mais. Aleluias. Parabéns, papai. Que Deus possa abençoar a tua vida. Ontem e hoje eu disse já na nossa live que mesmo que você não tenha o seu pai presente, por algum motivo, ontem mesmo nós realizamos uma cerimônia fúnebre do passamento do diácono Roberto lá em Soturdo, e hoje deve estar sendo difícil para seus filhos, para o Everton, para o Elton, né? Lá, no primeiro dia dos pais, eles passarem sem seu papai. Mas, o
que o Senhor possa confortar o coração daquelas pessoas que não têm mais o seu pai. Eu, por exemplo, já vai para 8 anos que eu não tenho meu papai. E eu lembro muito dele, por causa do legado. O legado que ele deixou, a sucessão da igreja, que nós estamos conduzindo com humildade, pela misericórdia de Deus, nos faz lembrar a todo momento. Quando o momento aperta, então, falei, meu Deus do céu, cadê meu pai? Mas o Senhor o tem na glória. E um dia, se nós permanecermos na presença de Deus, nós encontraremos com ele em nome de Jesus. Então receba esta música que louvamos, esta nossa homenagem, inicialmente, nesse trabalho da escola dominical, para todos os papais. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, irmã Noêmia. Muito obrigado pela sua aí dedicatória para nós como Dia dos Pais. Vamos cantar um hino da harpa, agora para daqui a pouco estarmos entrando no assunto da escola bíblica. 156 da nossa harpa cristã, se você quiser louvar a Deus conosco. Fizemos aí um momentinho aqui de homenagens aos pais, mas eu quero agora realmente iniciar no nosso objetivo desta manhã, que é a escola bíblica dominical, cantando o louvor da harpa cristã de número 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas com amor pensou e ao lado os braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante, achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido e graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e como seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, na graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, nos seus braços guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele
paz do Senhor, irmã Luísa. Muito obrigado pelas suas felicitações. Fique tranquila que eu passarei as suas informações para a irmã Luzia, o seu abraço para ela nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos cantar. Irmão, nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Compartilhe aí com seu amigo, com seu irmão, para que ele possa também estar chegando para participar da Escola Bíblica Dominical conosco nesta manhã. O hino 370 de nossa harpa cristã. Grato a ti, harpa cristã, 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade, estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregar, tu vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó paz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Meus irmãos, coisa boa é louvar, né? Coisa boa é cantarmos hinos ao Senhor, nosso Deus. Mas nós precisamos aqui entrar no assunto da escola dominical. Antes aqui de entrarmos lendo a leitura, fazendo a leitura, eu quero também felicitar o meu filho evangelista Elias Júnior. Ele está colhendo mais um lírio no jardim da sua existência hoje. Então nós queremos parabenizá-lo, deixar todo o Salmo 91 para a vida do Júnior. Queremos cumprimentar Glauciene Pereira Nunes Freitas. Tem Pereira é minha parente, Glauciene. Deus te abençoe a sua vida nesta manhã. Que Deus possa guardar o Júnior, que está fazendo aniversário hoje, dia 9 de agosto. Elias Júnior. Também está fazendo aniversário hoje o filho do nosso irmão José Alcântara, filho da nossa irmã Valéria, irmão da Vanessa, lá da Fazenda do Centro. Quero deixar os meus parabéns de congratulações, além do Júnior, meu filho, que também possa meditar no Salmo 91, e o filho da irmã Valéria, que eu esqueço agora o seu nome, que está lá na Fazenda do Centro, hoje Dia dos Pais, uma data linda comemorativa, e o meu filho,
está fazendo aniversário. Que Deus possa guardá-lo, ele também que é papai, né? As felicitações são dobradas para a vida dele. A paz do Senhor, pastor Francisco Pimenta e minha prima, irmã Elizabeth Vargas. Estaremos fazendo a leitura e eu peço a sua atenção a partir desse momento. A lição hoje não é extensa, é uma lição curta, mas que tem um significado, uma profundidade para a nossa edificação, para nosso elevo espiritual nesta manhã, em nome de Jesus. A lição é de número 6 da revista da Escola Dominical. Hoje é 9 de agosto de 2020. O tema desta lição fala de que Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Uma história bonita, é uma história conhecida, é uma história que fala profundamente em nossos corações. O textual diz assim para nós, olha bem: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Livro de Isaías, capítulo 60, do verso 18. A verdade prática diz que somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Leitura bíblica em classe está registrada no livro de Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao 4, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e jurei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E sucedeu, pois, o mês de Nisã, no ano 20º do rei Ataxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho, dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que estás triste ou está triste? O teu rosto, pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então teme muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumada as suas portas a fogo. E o rei me disse, que pedes agora? Então orei a Deus, ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade,
para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiro. Fizemos aqui, meus queridos irmãos, a leitura da revista da nossa escola bíblica dominical. Antes aqui de entrarmos no comentarista, deixa eu fazer você entender o objetivo desta lição, que nós vamos aprender no caminho quando formos explanando e lendo a revistinha aqui da escola dominical. Mas se você pegar o livro de Neemias, a partir do capítulo 1, você já vai entender um pouco. Neemias, a Bíblia diz que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele trabalhava no palácio com o rei Artaxerxes. Uma certa feita, Neemias passou muito tempo sem ir em Jerusalém. Os pais dele já mortos, né? Ele tinha um irmão por nome Anani. Anani foi visitar Neemias junto a mais alguns irmãos lá no palácio. Há muito tempo, há muitos anos sem vê-los. O que ocorreu? Houve uma curiosidade de Neemias de saber como que estava passando os seus irmãos em Judá, os seus irmãos em Jerusalém, seus parentes, seus amigos. Como ele estava? Ele estava preocupado. Anani, irmão de Neemias, falou com ele que os muros foram destruídos. Jerusalém estava fendida. Jerusalém perdeu toda a proteção. Havia tudo sido assolado e destruído naquele lugar. Entrou no coração de Neemias, homem de Deus, homem de oração, homem de sacrifício, de jejum. Entrou uma amargura, entrou uma tristeza no coração de Neemias. Quando Neemias foi servir na função de copeiro do rei, Neemias era a pessoa que experimentava o vinho para que o rei pudesse depois tomar, para poder observar se aquele vinho estava envenenado ou não. Na condição de copeiro do rei, Neemias é quem experimentava primeiro. Que coisa angustiante, né? Então, Neemias, quando foi levar o vinho para o rei Artaxerxes olhou o semblante dele, viu que ele estava angustiado, conhecia ele, trabalhava com ele há muito tempo, era servo, era empregado do palácio. O rei Artaxerxes perguntou: por que você está triste? Seu semblante não está bom, porventura você está doente? O rei perguntou para Neemias. Neemias olhou para ele: não, eu estou amargurado, estou triste porque eu soube de notícia que o meu povo, os meus irmãos lá de Jerusalém, estão arruinados. Aqueles que sobraram devido à grande destruição estão abalados, estão sem proteção, e eu preciso fazer alguma coisa. Então, estou introduzindo para você entender o que Neemias fez. Aproveitou o ensejo da preocupação do rei Artaxerxes com ele e pediu a ele que liberasse para que chegasse mais à tua presença para lhe pedir um favor. E ele pediu ao rei Artaxerxes que liberasse ele por um tempo, porque Deus colocou no coração dele que ele precisava ir a Jerusalém para visitar o seu povo. E Deus também colocou no coração de Neemias que ele iria para lá restaurar os muros de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. O rei perguntou para ele, a esposa, a rainha, estava do lado do rei,
e observou e ouviu essa conversa. O rei perguntou para ele quanto tempo, está escrito na leitura que nós acabamos de ler, quanto tempo você vai ficar fora? Neemias, porventura, portanto, deve ter falado mais ou menos cronometrado para ele um tempo. Pediu mais Neemias ao rei Artaxerxes: eu preciso que o Senhor me libere junto aos governadores, algumas províncias, me dê carta de apresentação, de autorização. Eu vou precisar para a construção do muro, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de pessoas humanas, mão de obra, eu vou precisar de ferramentas, eu vou precisar de um emaranhado de coisas para poder reconstruir o muro, para trazer de volta a proteção ao meu povo. Entenda uma coisa, muro, aqui na Bíblia Sagrada, num dos versículos por últimos que nós lemos, nós ouvimos, e também no livro de Isaías, lá no textual, está falando de muro e salvação, muro da salvação. Muro na Bíblia quer dizer salvação, muro quer dizer proteção. Neemias queria construir o muro para que a tua família, o teu povo, ficassem protegidos, voltassem a terem proteção, voltassem a terem salvação dos inimigos, de toda a perturbação que porventura viesse a ter. Então, o rei Artaxerxes liberou Neemias para ir em direção a Jerusalém, junto com seus parentes, com seu irmão Anani, para que começasse uma grande obra de reconstrução dos muros que tinham sido destruídos, fendidos lá em Jerusalém. Estou introduzindo um pouco da história para você compreender, entender de uma vez por toda o que esta lição de hoje é o início de uma série de lições que a revista vai falar no futuro, porque a história é longa, mas nesse momento aqui nós vamos aprender uns com os outros, inicialmente, como se iniciou a construção e a conclusão dos muros de Jerusalém, feitos na direção, sob a liderança, abaixo de Deus e do Espírito Santo, do nosso irmão Neemias, homem de Deus. Vamos para o comentarista, vamos para a revista da escola dominical desta manhã, em nome de Jesus. Deus vai falar conosco. Quero cumprimentar minha esposa, irmã Deusimar, que não está aqui comigo, mas está acompanhando, e também a irmã Elaine Cristina. Que Deus possa abençoar a sua vida, irmã Elaine. Diga ao seu esposo Denilton que eu estou sentindo falta dele. Lá na igreja, a senhora, eu sei que tem seus problemas de grupo de risco. Também quero aproveitar e informar que nós estamos orando. Dar os parabéns a Karen pelo nascimento de uma criança. E estamos orando por causa da prematuridade desta criança e o seu nascimento. Em nome de Jesus, Deus vai dar a vitória e fazer a tua vontade. Olha o que diz o comentarista de início para nós nesta lição sobre Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. É como eu já disse na nossa introdução aqui nesta manhã. Deus colocou no coração de Neemias que ele fosse até Jerusalém reconstruir o muro que estava ao chão, que estava às ruínas. E Deus providenciou no coração do rei Artaxerxes, além da autorização para que Neemias fosse, além da liberação para que Neemias fosse a Jerusalém,
ele ajudou com mão de obra, ajudou com alguns materiais. Deus estava trabalhando num propósito aberto no coração de Neemias para reconstruir os muros lá em Jerusalém, cidade do seu povo. Deus responde às orações de Neemias. Vamos para a revista. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissários para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Está escrito no capítulo 1, verso 2. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram símbolo de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. O povo de Jerusalém, o povo de Judá, que já haviam saído de um cativeiro, estavam agora sem proteção. Quando os muros caem, a proteção sai da nossa vida. Muro é salvação. Por isso Deus colocou no coração de Neemias que ele fosse para Jerusalém, em cima do que foi contado por Anani e por esses emissários que foram visitar Neemias no palácio do rei Artaxerxes. Deus colocou no coração dele, diante de toda a história, diante de todo o sofrimento, diante da falta de proteção, foi o que mais preocupou a ele, a proteção do seu povo. Sem muro, eles estavam sem proteção. Sem muro, eles estavam sem salvação. Para que ficassem protegidos dos assaltantes, dos ladrões, dos salteadores, Neemias foi para lá, atendendo uma vontade e uma determinação divina. Olha bem, Neemias, angustiado, jejua e ora. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos onde, às vezes, por uma dificuldade, por uma notícia ruim, estamos em tempo de crise, estamos em tempo de pandemia, e quando chega uma notícia para nós de que alguém da nossa família está enferma com esta doença, de que alguém faleceu por esta doença, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados. O que o Senhor faz? Nós, como os teus servos, conhecedores da palavra de Deus, damos credibilidade à Bíblia, temos uma fé que tem que estar em exercício a todo momento, porque a vida é dura. Nós oramos e jejuamos, para que Deus possa nos responder e tirar todo o sofrimento momentâneo de nossas vidas. Momentâneo por quê? Quando Deus permite uma luta na nossa vida, ela é momentânea, porque através dessa luta, ao nos livrarmos desta luta, desta miséria, desta pandemia, seja qual for a nossa provação, o nome do Senhor é glorificado. Por isso que toda luta, Deus não te dá luta, Deus não te dá peleja, Deus não te dá sofrimento que você não possa suportar. Ele está no controle de tudo. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua família, Ele conhece a sua casa, Ele conhece todos os teus, Ele está no controle de tudo. Então entenda de uma vez por todas, eu já libero uma palavra profética para a sua vida nesta manhã, nesta peleja, nesta luta, nesta aflição, neste momento em que você está passando de dor. O Senhor daqui a pouco vai te livrar, vai te curar, vai te dar uma grande vitória, porque Ele te conhece e sabe que o livramento pertence a Ele, e você precisa cantar o hino da vitória para que o nome dEle seja glorificado. Por que Neemias orou e jejuou? Escute, Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. Glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus. A oração inicial de Neemias
está registrada no livro de Neemias, do capítulo 1, versos 5 ao 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, mês de dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, março. Neemias 2, 1. Vamos ler capítulo 1, do verso 5 ao 11, a oração que Neemias fez, para que você possa entender. Uma oração, irmãos, que mexeu com o coração de Deus. Uma oração providencial, que falou com o Senhor, mexeu no coração do Senhor, para que viesse dar força, dar ânimo, dar critérios, dar estratégia para que Neemias pudesse reconstruir, os muros de Jerusalém. Olha bem o que a palavra de Deus diz nesta oração de Neemias que nós acabamos de dizer. E disse Neemias: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos compensamos ou nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredires, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a sua grande força e com as tuas fortes mãos. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Aleluia. Esta foi a oração, a paz do Senhor, irmã Ana Paula, que Deus te abençoe. Esta foi a oração do verso 5 ao verso 11, que Neemias entrou para a presença de Deus. Observe bem que Neemias reconheceu que eles pecaram, reconheceu que eles se corromperam, ele se incluiu junto ao povo judeu, pecaram contra o Senhor, fez o que não era reto, mas reconheceu, confessou os seus pecados pelo seu povo, pediu ao Senhor nesta oração de 5 a 11 do capítulo 1 de Neemias, pediu ao Senhor que perdoasse os pecados e que desse-lhe força, desse-lhe uma estratégia, estivesse na direção para que ele fosse lá e reconstruísse, para voltar da proteção, para voltar da salvação ao teu povo, que estavam inertes, estavam descobertos da proteção, porque os muros tinham sido destruídos. Neemias orou e jejuou, porque a tarefa da reconstrução dos muros não seria fácil. Deus, então, olha aqui o que diz a revista, responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e do seu povo, que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que pedes agora? Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve a sua chamada.
de ir a Jerusalém confirmada. E respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Deus, numa resposta às orações de Neemias, orientou Neemias como deveria fazer. Usou o rei Artaxerxes para poder liberar ele, para poder dar material para a construção do muro. Deu material humano, que é a mão de obra. Deus estava no propósito que Neemias tinha colocado no seu coração para reconstruir os muros de Jerusalém. Entenda, meu querido, entenda, minha querida, entenda, meus irmãos, se você orar, se você jejuar por esta causa, por este propósito, por uma tarefa, por um talento, por um dom, para algo que você colocou no seu coração a ser desenvolvido na obra de Deus, dentro da igreja onde você congrega, se você orar e jejuar como Neemias, o Senhor te responderá, o Senhor te dará direção, o Senhor te abençoará naquela tarefa que você colocou ou colocar no coração para exercer em prol da obra de Deus. A paz do Senhor, irmã Débora. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Olhe bem o que a revista diz. Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário eles fizessem para a construção do muro para Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Além do rei Artaxerxes, usado por Deus para liberar Neemias, porque ele era empregado do palácio do rei Artaxerxes. Além de ceder mão de obra, além de ceder alguns materiais, a liberação era muito importante para que Neemias fosse reconstruir os muros para voltar da proteção, salvação ao seu povo. Ele estava triste, estava moribundo, estava, coitado, sem saber um pouco o que fazer, mas ao orar e jejuar, Deus lhe deu uma direção. O rei Artaxerxes, orientado por Deus, escreveu cartas aos governadores para que ajudasse Neemias com pessoas, com material, para que ele fosse para Jerusalém reconstruir os muros de Jerusalém, para que voltasse da proteção ao seu povo. Existe um subsídio teológico aqui que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Veja bem, Deus trabalha por intermédio de seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. Ele costuma moldar as pessoas com características e personalidades, experiência e treinamento de modo a prepará-las para o seu ministério. E essas pessoas não costumam sequer ter a ideia do que Deus tem reservado para elas. Glória a Deus. Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis da Bíblia. Neemias era um homem comum em uma posição especial. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 13 anos haviam se passado desde o retorno de Esdras, profeta, a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais. Agora Neemias era necessário nesta obra. Do início ao fim, Neemias orou pedindo ajuda a Deus. Ele nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele, encerrando suas autobiografias com as seguintes palavras. Escute, Deus, para que Deus se lembrasse dele. Deus, lembre de mim, Deus meu para o bem. Durante a impossível tarefa, Neemias demonstrou uma capacidade de liderança incomum. Os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde.
a despeito da resistência e da oposição dos inimigos. Até mesmo os inimigos dos inimigos, até mesmo os inimigos de Israel admitiram de má vontade e com temor que Deus estava com esses construtores do muro de Jerusalém. Não apenas isso, mas Deus trabalhou através de Neemias para realizar um despertamento espiritual entre o povo judeu. Talvez, escute, você não tem habilidades específicas de Neemias, ou até mesmo pense que está em uma posição onde nada pode fazer para Deus. Mas existem duas formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fala com Deus, que ora, que jejua, que busca a presença de Deus. Permita que Ele entre em sua vida e compartilhe com Ele suas preocupações, seus sentimentos e seus sonhos. Segundo, seja uma pessoa que ande e anda com Deus. Coloque em prática aquilo que você aprendeu das Escrituras Sagradas da Bíblia. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute bem nesta manhã. Neemias era uma pessoa sem posição social elevada. Neemias era uma pessoa simples. Neemias não passava de uma pessoa, vamos dizer aqui, de um empregado doméstico, de um servente, talvez, de uma pessoa da mais baixa função, mas a experiência e o servir a Deus, a intimidade com Deus, fez Neemias se colocar numa posição inteligente, estratégica, para que Deus usasse, a ponto de Deus usar ele para reconstruir os muros, para voltar da proteção ao povo, que estavam à mercê dos assaltantes, dos ladrões. Deus estava usando Neemias e para isso ele usou o rei Artaxerxes, ele usou os seus irmãos, ele usou as pessoas, usou os governadores, e ali, através de uma autorização divina e determinação divina, Deus o orientou para que ele viesse a construir os muros de Jerusalém. Era um simples copeiro do rei, mas com uma virtude, com um talento, com um dom, que não é para qualquer um. Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso conosco e nos abençoar através da Bíblia Sagrada, através da sua palavra. Vamos para o tópico 2. Escute bem. Neemias chega a Jerusalém. Glória a Deus. Agora ele chega. A paz do Senhor, irmã Geuselena. Neemias agora chega na cidade de Jerusalém. Escute. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Neemias declara sua intenção de reedificar o muro. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus dos nobres, os magistrados e todos que faziam a obra, a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos, olhe bem, eles concordaram com o convite, com a intenção de Neemias em reconstruir os muros, e disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos. Esforçaram então as suas mãos para o bem. O povo colocou no seu coração em ajudar Neemias na reconstrução do muro. Olha outro subsídio teológico que eu quero ler, que serve para nossa edificação. Embora Neemias tivesse chegado como governador com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias.
nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar-se, confiando na sua própria capacidade. Passou então a fazer inspeção cautelosa e cuidadosa dos danos causados nos muros pelos samaritanos e, por certo, calcular as despesas. É muito importante observar que, em vez de criticar os judeus pelos seus problemas e tristezas, ele queria ver esses problemas como eles viam. Daí ele nada fala, enquanto não compreendesse a situação segundo a sua perspectiva, segundo o que eles sentiam. Preste bem atenção. Neemias, quando chega a Jerusalém, Deus manda ele ficar caladinho. Neemias, você orou, você jejuou, e eu vou te dar a estratégia, vou te dar o projeto. Aí ele foi observar o que estava danificado, para calcular a despesa, quanto de mão de obra ele iria precisar, como ele iria fazer para iniciar a reconstrução do muro, mas ficou calado. No momento em que Deus te chama, querido irmão e irmã, para desenvolver uma obra que Ele colocou no seu coração, Deus profetizou, usou alguém em profecia: eu vou te abençoar, eu vou te usar, eu vou te dar vitória nesse negócio, vou te dar um projeto, vou esquadrinhar aonde é que você tem que realizar a obra. Aí você sai falando com todo mundo: Deus falou isso, falou. Não, espere no Senhor o momento certo de você colocar em execução aquilo que Deus colocou no seu coração. Que muitas das vezes o que você fala na hora errada, na sua precipitação, o diabo ouve. Aí você fica, às vezes passa vergonha, porque não fez, não calou, não esperou o momento certo de desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração. Neemias poderia chegar lá fazendo barulho, não. Ele chegou quietinho, não demonstrou a intenção que Deus tinha colocado no seu coração. E o Senhor foi falando com ele aos poucos: Neemias, faz isso, coloca isso, opera isso, desenvolve isso, para que daqui a pouco, quando os teus inimigos se levantarem e verem, o muro já está de pé, a obra já foi iniciada, a obra já foi feita para a glória de Deus e ninguém poderá destruir. É muito importante que você só fale de algo que Deus colocou no seu coração quando Ele permitir, para você não ficar angustiado, não ficar triste pela sua, talvez, precipitação. Neemias inicia o levantamento dos muros. Olha bem, o plano de Neemias era, vê que o capítulo 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta, simultaneamente lado a lado. Haveriam pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando pedaços do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulhos, trazer material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Preste bem atenção numa coisa: quando você coloca algo no coração e espera o tempo, o momento de Deus para começar esse algo, você está na direção do Senhor. Ele vai preparar pessoas para te ajudar. Ele vai preparar pessoas para poder até ajudar com benefícios financeiros na obra. Pessoas passarão a ser fiéis. As pessoas, quando não são fiéis por alguma circunstância, que vê você fazendo a obra, que vê você se dedicando, que vê você trabalhando, que vê você não com preguiça, elas vão te ajudar em todos os aspectos. Elas pegam a mão na obra, elas oram, elas jejuam, elas vão de ombro a ombro. Assim foi com Neemias. Neemias esperou o tempo de Deus. Quando ele começa a erguer, ele começou organizadamente a separar. Você vai cuidar de entulho, você vai cuidar da madeira,
você vai cuidar da alvenaria, você vai cuidar do financeiro. As pessoas viram organização e regaçaram as suas mangas e foram todas ajudar Neemias. Tenha isso como exemplo. Faça a obra de Deus no tempo de Deus e Ele mandará pessoas para poder te ajudar neste negócio. A tática de Neemias, olha bem, a tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Presta atenção nisso. Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar, designando cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja, nós devemos, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes, entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor, para trabalhar para o Senhor. Enche o coração dos crentes de grande alegria. Quando você vê o seu pastor trabalhando, quando você vê o seu pastor, não vê o seu pastor na acomodação dele, quando você vê nesse tempo de crise, seu pastor pregando, seu pastor orientando, seu pastor caminhando, visitando um pouco, porque não podemos nos aglomerar. Mas quando você vê o seu líder desenvolvendo um trabalho para o Senhor, isso anima a membresia, anima o coração daqueles que são liderados para ajudar na obra, para trabalhar. Tem pessoas que, infelizmente, não entendem o seu líder, não entendem que ele está trabalhando, não entendem que a intenção dele é fazer o de melhor para a igreja, é ver a igreja prosperar, é ver a igreja crescer. Uns murmuram, outros até criticam, mas o Senhor, líder, você que tem uma função, pode ser não de pastor, mas é um líder de alguma coisa na igreja, e faz com amor, faz com carinho, com dedicação. Deus está te vendo, Deus está te olhando, Deus está te observando. As críticas vão cair por terra, as murmurações vão cair por terra, e você será próspero nessa sua liderança, nessa sua função de fazer a obra de Deus como Neemias, com amor. Deus deu estratégia, Deus deu mão de obra, Deus mandou pessoas, e Neemias foi abençoado e teve sucesso na obra que Deus colocou nas tuas mãos para que ele pudesse desenvolver. Preste bem atenção, a união dos judeus ficou ameaçada. O adversário vai sempre levantar, mas o Senhor é poderoso para dar vitória. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado numa lição de número 8 na frente. Depois não vamos nos aprofundar muito, senão nós vamos tomar tempo. Entenda bem uma coisa, é natural de que quando você começa a fazer algo orientado por Deus, de quando você tem convicção de que você está orando, jejuando e está na direção certa, o adversário levanta até crente, e algumas pessoas usadas pelo inimigo para poder te criticar, para te parar, para murmurar de você, para te parar, para fazer alguma coisa para servir de barreira. Mas entenda de uma vez por todas, se você orou, se você jejuou, se você está no centro da vontade de Deus, Ele está no controle da situação. Não tema o adversário, não tema os teus inimigos, não tema as críticas destrutivas, não temas a murmuração. Vá avante, seguir pela palavra, se paute na palavra do Senhor, que Ele vai te dar vitória. Os teus inimigos vão cair por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Neemias, estrategicamente, como homem de Deus, como homem espiritual, quando a ameaça chegou, Deus jogou por terra e deu a ele sabedoria e inteligência, e ele não parou, ele prosseguiu com a obra. Houve um certo momento de quando Neemias estava lá em cima construindo o muro,
trepado lá em cima fazendo a obra de Deus, apareceu alguém lá levando um recado para atrapalhar, para tardar a obra do Senhor. Neemias respondeu o seguinte: olha, leva de volta o recado para Sambalate, Tobias e Gesem, que são inimigos da obra de Deus, que eu estou ocupado, eu estou enganjado numa grande obra e não posso parar, não posso olhar para trás. Neemias não temeu seus adversários nem seus inimigos, prosseguiu com a obra que Deus tinha colocado em suas mãos. Minha prima Márcia, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter chegado. Soubemos notícia aqui do nosso amigo aí, seu esposo. Deus está no controle de tudo. Nós estamos orando para ele, Deus vai dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Vamos voltar para a revista da escola. Vamos ler outro subsídio teológico aqui que serve esse subsídio de prática para nós. Neemias convocou uma assembleia com os líderes judeus. No meio à adversidade, no meio à luta, olha bem. Ele lhes contou como Deus o tinha convocado para realizar esta missão e como o Senhor tinha agido sobre o rei para que o ajudasse, não apenas ao dar-lhes autoridade como governador, mas também ao tornar disponíveis a eles os materiais necessários para a realização do trabalho. Este fervoroso apelo de Neemias recebeu uma resposta rápida. Impressionados com o zelo de Neemias, os líderes judeus responderam imediatamente, levantando-nos e edifiquemos. Assim foi preparado o cenário para um notário e feito grandioso realizado na direção do Espírito Santo de Deus. Entenda de uma vez por todas, os levantes acontecem. As pessoas que são contrárias àquilo que você está fazendo, às vezes por inveja, às vezes por não gostar de você, acontece, mas fique na presença de Deus, fique na orientação do Senhor, fique no jejum, que o Senhor vai te dar vitória. Os inimigos que se levantaram contra Neemias, ele foi lá e fez uma reunião, contou o propósito que Deus colocou no coração dele. Sabe o que aconteceu? Ao invés deles continuarem contra, eles se uniram. Vamos regaçar as mangas, vamos ajudar Neemias a edificar, construir os muros de Jerusalém. Voltamos para a revista, a lição está gostosa. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Preste atenção. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-lo será assunto também da lição que nós vamos ter mais para frente, lição 9. Mas deixa eu refletir de novo com você. Quando Neemias está construindo, quando Neemias está desenvolvendo, a paz do Senhor, evangelista Éden, Deus te abençoe. Quando Neemias está desenvolvendo aquilo que Deus colocou no seu coração, o adversário levanta 3 homens, Tobias, Sambalate, Gesem, usados pelo inimigo para atrapalhar algo que Deus tinha dado de estratégia para Neemias reconstruir o muro. Levantaram contra ele. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, quando Deus está no projeto, quando Deus está no negócio, quando Deus está na direção, você está orando, você está jejuando, Deus está mandando pessoas para te ajudar. Não tema a Sambalate, Gesem e Tobias. Não tema aos seus inimigos, aos seus adversários. Ore por eles, não fale mal deles também não. Porque Deus vai fazer com que o coração deles se volte a seu favor para te ajudar nesta peleja, nesta batalha, em nome do Senhor Jesus. O muro foi concluído para a honra e para a glória do Senhor.
Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer, ouviu bem? O nosso Deus fizera esta obra. Quando você está na direção de Deus, os seus adversários têm que fechar a boca. Os seus adversários têm que ficar a seu favor. Porque você está na direção. Porque é Deus que está te orientando. Ele levanta o seu inimigo, mas é para cair, porque o Senhor está no controle da sua vida e de tudo aquilo que você desenvolver. Vamos ler outro subsídio bíblico teológico. Os inimigos do pequeno remanescente dos judeus opunham-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvos de zombaria, de ameaça, de uso de força, de desânimo e medo. O capítulo 3 do livro de Neemias, depois você lê, revela como se pode vencer uma oposição, vencer os inimigos à obra de Deus. A zombaria foi vencida pela oração e determinação. A ameaça da força foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. O desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos, pelo seu incentivo. Não tenha medo, querido, dos levantes. Não tenha medo dos teus inimigos contra a obra de Deus. A sua perseverança, a sua inteligência, a sua credibilidade no Senhor, a sua fé, o seu jejum, o seu trabalho, a sua disposição é que vence todos os teus inimigos, toda a oposição contrária, a obra que não é tua, mas é algo que Deus confiou na tua mão. O muro foi solenemente inaugurado. Aí a glória de Deus já começa a aparecer. O nome do Senhor já começa a ser glorificado, porque a obra de Deus foi concluída. Aleluia. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas. E o fim de dedicar os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes, escute bem isso aqui, e os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e o muro. Após a construção do muro, após a conclusão da obra, sempre no final de uma grande obra que Deus colocou na sua mão, quando ela é concluída com sucesso, o que você faz? Chama os levitas, chama os pastores, chama a igreja e faz um culto de ação de graça, canta louvores, toca instrumento. Foi isso que eles fizeram quando na conclusão do muro. Olha bem, o ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, aonde houve sacrifício. O povo começou a desfilar, depois dos muros concluídos, numa grande marcha espiritual, cantando e louvando a Deus, e pararam em frente à casa de oração, para permanecerem adorando ao Senhor. A paz do Senhor, pastor João. Deus te abençoe. Olha bem, a alegria de Jerusalém era tão grande com a conclusão da construção dos muros, que o som da festa podia ser ouvido do longe. A Bíblia diz assim, olha, pregai a palavra de Deus, perturba-se os moradores da terra, pregai em alta voz. O agradecimento, o louvor, a adoração, que o povo junto com Neemias, os levitas estavam agradecendo a Deus, era tão forte, Deus deu tanta autoridade, tanto poder, tanta glória, que as pessoas de muito longe ouviam o clamor e o agradecimento do povo pela reconstrução dos muros. Vamos ler outro subsídio teológico. Já estamos encerrando aqui, falta só mais um tópico. Depois do conserto dos muros, escute isso, os judeus se congregaram junto a uma das portas da cidade e ouvem o profeta Esdras ler algumas das leis que Deus lhes dera por intermédio de Moisés. Ele lê desde o amanhecer até o meio-dia, e o que ele lê possivelmente são seleções dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou talvez Deuteronômio, que é um resumo da lei.
Durante ou após essa leitura, doutores da lei andam entre a multidão explicando o sentido. Faziam que, lendo, entendesse. Talvez eles estivessem traduzindo a lei do hebraico, idioma em que ela está escrita, ou aramaico, idioma que os judeus aprenderam no exílio, quando eles estavam festejando a grande vitória do encerramento da construção do muro. Foi necessário passar algumas doutrinas. Deus usou o profeta Esdras para passar algumas informações, algumas interpretações para eles, que a partir daquele momento em que o muro, em que tudo estava erguido, agora precisava eles seguirem a doutrina do Senhor, adorar, orar, render glórias ao nome do Senhor, como a construção ou como o final da construção daquele muro. Último tópico, os muros trazem um ensino simbólico, é importante. Preste bem atenção, a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, verso 18. E ainda, olha bem o que diz a Bíblia. Uma forte cidade, temos muros, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuro. Muro na Bíblia quer dizer proteção, queridos. Quer dizer salvação. Neemias não estava fazendo nada mais, nada menos do que usado por Deus trazendo a proteção para o seu povo judeu, para guardar eles dos assaltantes, para guardar eles dos inimigos que viessem aterrorizar o seu povo. O muro da salvação fala da divina proteção, que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado, escute isso, o crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Seja protegido pelos muros da salvação, pelos muros do Senhor. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Escute isso. Fronteiras desde o mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterado. A Bíblia diz, eu, Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O muro da salvação, o muro da proteção entre o mundo e entre Deus, ele nos protege de um grande mal. Não tem como você comungar com as trevas, não tem como você comungar com o mundo. Fique do lado aonde o Senhor te abençoa. Fique no lado espiritual aonde o Senhor te quer, para que você continue sendo abençoado. O fato de o muro da salvação ser uma divisão entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, todavia a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu, escute isso, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. E podemos assim fazer nossas palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. Passa a orar, seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
que você possa ser protegido, aleluia, pelos muros da salvação em Cristo Jesus. Neemias fez, Neemias orou, Neemias jejuou, com a ajuda do seu patrão, do rei Artaxerxes. Ele foi para lá, com a ajuda dos governadores, ele também, quando dado uma carta, quando autorizado ele reconstruir como líder, ele passa a ser governador também da Pérsia. Então Deus o estava abençoando, Deus muda ele de cargo, Deus dá orientação, Deus dá estratégia, Deus abençoa. E nesta manhã que possamos usar como exemplo a grande reconstrução do muro que Deus fez na vida de Neemias, pela vida de Neemias. Ore, jejue, busca, Deus te dá pessoas, Deus te dá estratégia, Deus abate seus inimigos, Deus joga por terras críticas construtivas para prosperar na tua vida. E no final, você vai cantar o hino da vitória e ler esta palavra: quem crê no Senhor, quem dá credibilidade à obra de Deus, quem dá credibilidade à palavra de Deus, rios de água viva correrão do seu ventre. Vamos orar nesta manhã e com esta oração nós encerraremos esse momento da nossa escola bíblica desta manhã. Quero pedir aos irmãos que orem pelo meu genro. Arthur não está muito bem de saúde, que Deus possa guardar, e a Jéssica está lá cuidando dele. Quando os irmãos orarem, orem pela minha esposa, que ainda está um pouco gripada. Orarem também, abrimos mão do Elias Júnior, porque hoje é dia dos pais e também é aniversário dele. Que os irmãos possam orar pelo meu filho, que Deus possa abençoar ele a cada dia e possa nos abençoar também. Então hoje nós viemos aqui como papai, né? Como chefe, como responsável dessa família, deixar eles lá se curando, deixar eles lá descansando, e viemos fazer o papai, ou o papel de pai e pastor da igreja em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado, pastor João. Agradecendo o pastor João, eu agradeço todos os irmãos, a Débora, a irmã Ana Paula, todos os irmãos que estiveram conosco nesse momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Toma nossas vidas em tuas mãos. Hoje, dia dos pais, que o Senhor possa abençoar cada pai, aqueles que têm responsabilidade para com a sua família. Meu Deus, aqueles que passam por algum problema, alguma dificuldade, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa ajudar. Cura a enfermidade daquelas pessoas que estão enfermas. Cobre com teu sangue. Pai, eu quero apresentar o meu filho Elias Júnior, que está colhendo mais um lírio no jardim da sua existência. Oro também pelo filho do nosso irmão Zé de Alcântara, que também está fazendo aniversário hoje. Deus dá vitória à igreja, que nós possamos logo mais ter um culto abençoado e presencial na tua presença. Fica conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, à noite, a partir das 19 horas, eu creio que estaremos lá felicitando os pais que estiverem presentes, que não são do grupo de risco, num grande trabalho, num grande culto presencial. As congregações também estarão em funcionamento. Quero mais uma vez parabenizar todos os papais. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as grandes consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda de Jesus para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado em nome de Jesus.